Bom dia a todos. É uma alegria imensa estar aqui nessa manhã e poder compartilhar um pouco com vocês. Não estava previsto eu estar aqui. Depois de tanta enfermidade, depois de tanto sofrimento, e eu posso dizer que eu aqui estou por causa das muitas misericórdias do Senhor. E muito obrigado a você que esteve orando por nós. Deus respondeu a sua oração. E eu louvo e exalto o nome do Senhor, porque Ele respondeu a sua oração e pôde me trazer nessa manhã para compartilhar um pouquinho com você daquilo que Deus tem feito na nossa vida. A gente tem sido bem alimentado nesses dias de conferência, e graças a Deus por isso. E bem alimentado, como um alimento forte. Nessa manhã vocês têm um cafezinho para, sabe, né? Depois de grandes alimentos tem um cafezinho. Então é a minha mensagem, é um cafezinho para vocês. E eu agradeço a Letícia, ao Conselho da Igreja, por terem me convidado para poder falar aqui. Convidar uma pessoa que praticamente saiu do hospital é muita coragem. E muitos me perguntaram por que você foi tão rápido para a África e voltou tão rápido da África. Nós fomos com o propósito de ficar 3 anos. E teve uma interrupção por causa da saúde. Logo, uma dorzinha de ouvido foi complicando e o médico pediu uma ressonância com contraste. E o radiologista falou que tinha um tumorzinho de 2,2 centímetros nessa região da nasofaringe. E depois de uma semana, com uma ressonância mais aproximada, ele já tinha crescido para 3,2. E quando chegamos no Brasil, porque o médico pediu, vocês têm que voltar com urgência, porque aqui não faz tratamento desse tipo, você pode ter muitas complicações, então volte com urgência. Por isso que nós voltamos tão rápido para cá. E lá no Hospital de Ipanema foi feito outras ressonâncias, e uma delas estava mostrando que o tumor já tinha crescido para 6,8 centímetros. E eu sentia dores imensas, dores horríveis na cabeça, porque eles disseram que esse tumor pressionava o nervo trigêmeo, e eu tinha que tomar 2 gramas de dipirona a cada 4 horas para poder suportar um pouco mais a dor. E eles foram fazer a biópsia, me anestesiaram completamente. E o médico chamou a Marli e falou, onde é que estava o tumor? Porque Deus tirou o tumor daqui, sabe? Eles não encontraram. Falem, glória a Deus. Deus é bom, e Deus tirou aquele tumor daqui. E teve outras complicações, alergias e tudo mais, bactérias hospitalar, mas Deus é bom em todo o tempo. E eu quero dizer que se Ele não tivesse tirado aquele tumor, Ele não deixaria de ser bom. Ele é bom em todo o tempo. E se Ele tivesse me levado, Ele é bom em todo o tempo. Eu estaria nessa hora lá, em gozo eterno. Amém? E muito obrigado porque você orou. É somente uma explicação para você entender por que a gente voltou tão rápido. A gente está se preparando para retornar e continuar com aquele mesmo compromisso de 3 anos. Alguém falou, mas voltar? Sim, nós temos um compromisso, temos coisas andando. Eu louvo ao Senhor pela vida do Paul e da Erlândia, que estão dando continuidade. É o nosso presidente hoje lá da associação, de tudo que está acontecendo. E Deus está fazendo um mover assim maravilhoso lá no Senegal. O Paul daqui a pouco vai falar um pouco mais do que Deus está fazendo lá. Amém? Obrigado mesmo. Eu falei para os jovens e falei sobre 2 jovens de 26 anos. Falei sobre o Lori Cunningham, o fundador da Jocum, que ele começou o ministério de Jocum quando ele tinha 26 anos. Falei de John Allen Chau, um chinês que chegou na ilha de Sentinela, na Índia, para alcançar os sentinelenses, um povo não alcançado, um povo isolado. Eles são tão isolados que eles não aceitam nem a presença de outros índios por perto deles. E John Allen Chau, aos 26 anos, foi morto ali a flechadas porque ele queria levar o evangelho para aquele povo. Criticado por diversos antropólogos, por meios de comunicação, mas ele estava ali para levar o evangelho. Mas eu queria falar só um pouquinho e rapidamente, porque eu espero que a Letícia não
não conta esse tempo que eu estou aqui enrolando, tá? Queria falar de um jovem também de 26 anos, que em 12 de agosto de 1859 chegou no Brasil para começar a igreja presbiteriana. Asbel Green Simonton, um americano com idade de 26 anos. 5 anos depois que ele chegou no Brasil, ele perdeu a esposa com febre amarela, e 8 anos depois ele partiu, mas deixou um trabalho maravilhoso, e agora nós estamos completando 160 anos de existência. Não é uma benção? Eu queria pedir uma salva de palmas para a Igreja Presbiteriana. Tudo o que ela tem feito no Brasil, evangelizado, levado o evangelho em muitos lugares e feito uma diferença na nossa nação. Glória a Deus por isso. Por isso que a gente celebra também o mês de missões na Igreja Presbiteriana, mês de agosto, porque foi no dia 12 de agosto que deu início a essa obra maravilhosa. Então, glória a Jesus. Então, Letícia, não contabiliza, tá bom? Ok. Quando a gente chegou em Guiné-Bissau, falando desse tema aqui de missões além das possibilidades, ou indo além das possibilidades, nós éramos um grupo de 14 jovens, todos com o coração inflamado para pregar o Evangelho. A maioria muito despreparados, inclusive eu, e um missionário de ponta. Missionário de ponta quer dizer um missionário assim, bem formado, bem suprido, e éramos 14 jovens andando a pé. Aquele missionário, eu acho que ele valia por todos nós, aqueles 14. E ele chegou para nos ensinar como fazer missões na nação da Guiné-Bissau. Ele falou: vocês chegaram aqui muito jovenzinhos, vocês precisam entender alguma coisa. Eu peço licença, eu vou tirar esse negócio aqui do meu ouvido, que ele está dando microfonia. Tá? Ok. Aí ele falou: vocês precisam aprender como fazer missões. E para a gente fazer missões naquele tempo, era só falar de Jesus, não precisava fazer mais nada. A gente entendia que tinha uma nação como Guiné-Bissau, que naquela época tinha 1.000 ou 1.200.000 pessoas, estava entre as 10 mais pobres do mundo, 40 entre as 40 menos evangelizadas, e a gente queria só falar de Jesus. E aquele missionário de ponta falou: não falem. Vocês vão simplesmente atrapalhar o bom trabalho que a gente está fazendo aqui, missionários de carreira. Ele olhava para a gente mais ou menos pensando: é um grupo de jovenzinhos, daqui a pouco vão embora também, vão deixar aqui um estrago. Ele falou: não falem de Jesus. Vocês estão morando no meio de muçulmanos. Guiné-Bissau tinha 44% de muçulmanos e tinha 48% de animistas e 0,7% de evangélicos, um número bem pequenininho. E a gente queria, de toda forma, só fazer isso, falar de Jesus. Não tínhamos mantenedores, não tínhamos bom lugar para morar. No início, o meu quarto e a Marli era uma cortina, separando, simplesmente com um colchão de solteiro, era o nosso espaço. E depois nós ganhamos um quarto e morávamos 14 jovens numa casa. Você não imagina como que era difícil, mas a gente estava com o coração cheio de desejo de falar de Jesus aos perdidos. Não tinha nada que estivesse nos desmotivando, com exceção daquele missionário de ponta, que estava ali agora dizendo que a gente não poderia falar de Jesus, porque a gente não era bem treinado, a gente não tinha capacidade, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha meios. E ele falou: não estrague o bom trabalho que nós estamos fazendo aqui. E eu fiquei muito triste, porque era tudo que a gente queria, e a gente tinha ido para a África para fazer isso. Quando ele foi embora, eu fui orar, muita angústia, e falei: não, eu vim aqui para falar de Jesus. E ele ainda falou que a gente poderia ser preso, morto, ou qualquer outra coisa. E eu peguei meu violãozinho, não me peça para tocar, senão você vai chorar, e fui lá para uma praça, e fui falar de Jesus para aquele povo. Quando eu estava falando de Jesus, eu pensei: a qualquer momento vai chegar uma multidão aqui e vão me lixar, mas eu tenho que falar de Jesus, eu vim aqui para isso. Missões além das possibilidades. E começamos ali. Na segunda-feira, alguém bateu na minha porta com muita força, no portão da casa, onde morávamos, e era um jovem de 13 anos para 14 anos, e ele veio e disse: eu quero aquela vida eterna, que você estava falando dela ontem lá na praça. Ele falou em crioulo: branco, um misto que vida com o catacaba, que a bobopapieba dele é ontem lá na praça.
E eu falei, então ajoelha. Era o primeiro muçulmano entregando seu coração para Jesus. Em suma, para resumir, hoje ele é um pastor lá em Gabu, formado aqui no Brasil, e está fazendo um trabalho excelente no meio do seu povo. E logo depois de alguns anos, nós começamos a contabilizar almas. Deus começou a salvar diferentes pessoas, muçulmanos, e nós plantamos lá a igreja presbiteriana, e também não sabíamos como fazer para poder construir aquela igreja, porque não tínhamos dinheiro para nada, não tínhamos meio para nada. Nós andávamos 40 quilômetros, 42 quilômetros a pé, para ir nas aldeias evangelizar. Você já imaginou o que é isso? Por isso que é bom ir jovem para a missão, a gente aguentava o tranco. E não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha nada. E o evangelho começou a se espalhar pela região. Hoje você encontra pregadores nas ruas, pregando o evangelho com megafones, e o evangelho tem se espalhado. Guiné-Bissau hoje se fala em 20% da população evangélica, não é uma benção? Um dia a gente ousou falar desse amor, falar desse evangelho. Quando nós saímos de Guiné-Bissau, construímos uma igreja grande, sem ter dinheiro, construímos uma igreja para 500 pessoas. Deus proveu. Eu estou falando isso porque eu sei que tem missionários no nosso meio, se sentindo acorrentados, se sentindo manietados, sem poder fazer a obra de Deus por causa dos limites. E esse é o tema da nossa conferência, e pensamos nisso justamente para que você fosse encorajado a dar um passo a mais e a avançar além das possibilidades. Mas também eu quero falar para o meu irmão, minha irmã que está aqui nesta manhã, sem saber, de repente você pode estar enfrentando lutas horríveis e você não quer mais continuar, porque você não tem condições. Eu quero dizer, temos que avançar, podemos ir além, podemos fazer, porque temos do nosso lado o Senhor dos Senhores, temos Jesus Cristo. Quando chegamos no Senegal, encontramos um grupo de missionários com medo, intimidados por causa do islamismo. O islamismo termina impondo limites na vida dos missionários, daqueles que querem falar de Jesus. E aqueles missionários estavam meio que acuados, e um deles me chamou para conversar e falou a mesma coisa: José Edilson, a gente viu o que você fez em Guiné-Bissau, por favor, aqui no Senegal, se controla. Você vai atrapalhar o nosso trabalho aqui. Nós estamos só estudando a língua e não queremos que você faça nada aqui. Procure estudar a língua. É o que a gente está fazendo. Eu falei, eu não sou da mesma escola que você. Eu não estou preocupado com o que possa acontecer. A igreja vai começar a semana que vem na minha casa. Ele falou, você não fala a língua direito. Eu falei, não falo, mas eu arranho e eu vou aprender. Nós vamos começar e vamos fazer o trabalho do Senhor aqui. Vim para o Brasil para uma reunião da nossa missão, ele veio também, e lá ele reuniu com a missão, e depois reuniu comigo, tentando me dissuadir da ideia de plantar a igreja no meio daquele povo. Ele dizia, essa nação tem 95% de muçulmanos. Qualquer deslize, qualquer erro seu vai trazer uma consequência, vai trazer uma perseguição, e a gente vai ter que sair dessa nação. Você pode ser preso, você pode ser morto, você está lutando contra o islamismo. Zé Edilson, por favor, se controle, não fale de Jesus. Eu disse, meu irmão, minha vida não vai ter sentido ficar num país como esse, com 95% de muçulmanos, sem falar de Jesus. E começamos o culto, começamos a falar de Jesus. Foi horrível para aqueles irmãos. E a Marli está sempre do meu lado. Ela começou a me acompanhar no evangelismo. A gente chegava na casa de muçulmanos, batia na porta, e eles diziam, aqui não, nós somos muçulmanos, não queremos ouvir falar de outra religião. E a gente começou a pensar, o que a gente vai fazer para tornar o evangelho conhecido no meio desse povo, se eles não querem ouvir. A Marli teve uma ideia e falou, vamos começar uma escola, vamos ensinar os filhos deles. E começamos uma escola. Essa escola hoje tem 225 alunos, 3 classes na pré-escola e até o 6º ano do ensino fundamental. Fundamental 1, lá vai até o 6º ano. Essa escola hoje tem 225 alunos e a gente coloca 100 famílias sentadas. E a gente fala de Jesus hoje. Eu sei que a maioria não estão concordando com a gente ainda, mas eles ficam lá balançando a cabeça porque a gente está ensinando os filhos dele. Os missionários continuaram pensando, nós não temos como ir, não temos como avançar, porque temos essa barreira enorme imposta pelo Islã.
E a Marli falou, nós vamos começar uma outra coisa. A Marli, ela é criadora de um monte de projetos. Ela falou, vamos começar uma EBF, Escola Bíblica de Férias aqui. Fomos numa escola, e lá naquela escola, conversamos com o diretor, e foi aberto, e começamos a Escola Bíblica de Férias. Mais de 300 crianças, esportes, alimento, e, no final de tudo, uma história bíblica para todos eles. Começamos a pregar o Evangelho. O diretor daquela escola, ele falou, gente, isso é maravilhoso, vocês fazem muito rápido, uma semana só, tem que ser mais tempo, tem que gastar mais tempo. E minhas filhas estão maravilhadas na minha casa, porque estão participando, e a cidade ficou um rebuliço, aquele bairro ficou um rebuliço por causa dessa Escola Bíblica de Férias, criançada na rua vindo para participar, 300 crianças. Durou praticamente 10 anos de Escola Bíblica de Férias, todo ano a gente fazia. Você vê que é possível fazer? Se você ficar acuado, se você ficar parado, ou só pensando nos problemas, você não vai muito longe. Eu queria ler um texto com vocês. Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Provavelmente não vai ser projetado, mas eu queria que você acompanhasse. É um texto pequeno e também muito conhecido. O texto diz, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Repetindo, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Pai, nós oramos pedindo que o Teu Espírito Santo continue falando aos nossos corações, nos ajudando a ver além, a dar um passo além, a avançar além das possibilidades, crendo que o Senhor está junto, que o Senhor está conosco. Nos ajude a entender isso em todas as áreas da nossa vida, lá na nossa casa, no nosso relacionamento conjugal, no testemunho aos vizinhos, na nossa rua, nas dificuldades na área de saúde, na área econômica, que o Senhor venha, Deus, fazer um milagre enorme na nossa vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu quero dizer para você, quando eu disse no início que é cafezinho, para que você não fique impressionado com nada do que eu estou falando, eu tenho orado ao Senhor, Senhor, eu não quero trazer impressão para ninguém, não quero pressionar ninguém, eu quero que você saia daqui transformado, para fazer a obra do Senhor, para fazer a obra missionária. Se você sair daqui transformado, então valeu a pena, que ele cresça e que eu diminua, João 3,30. O povo de Israel estava saindo do Egito, e agora eles tinham montanhas do lado deles. Eles tinham atrás de si um exército sedento de sangue. Eles tinham na frente o Mar Vermelho. E eles não sabiam o que fazer. Talvez você está vivendo assim. Eu queria fazer somente aplicação, não fazer exegese de texto, mas fazer uma aplicação para você, para a vida que você está vivendo, ou como missionário no campo que você está vivendo. De repente você se encontra assim, e você diz, José Dilson, eu não sei o que fazer. Nós já estivemos assim muitas e muitas e muitas vezes no campo missionário, sem saber o que fazer, porque tínhamos diversas dificuldades, e parecia que não tinha saída. E muitas vezes você pode estar assim, sem saída, para o seu ministério, para a sua vida pessoal, para aquilo que você está tentando fazer para o Senhor, e você dá de cara com um monte de problemas, inimigos em todo lado. E geograficamente o povo de Israel estavam perdidos e sujeitos à morte, porque tinha um inimigo no fundo, vindo também para destruí-lo. Salmo 124 diz, ora, se não for o Senhor que estivesse do nosso lado, Israel que o diga, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, os nossos inimigos nos teriam engolido vivos, quando a ira deles se levantaram contra nós. De repente você está assim. E Moisés foi para diante do Senhor, clamando ao Senhor, dizendo, e agora? E Deus diz, Moisés, por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marchem. Parece um Deus louco, porque não tinha marchar para onde? Entrar no mar e morrer afogado? Deus está dizendo, marchem, vão em frente, vejam além, vejam o que está do outro lado.
não sejam limitados. Nós, como cristãos, como servos do Senhor, muitas das vezes nosso maior problema é a nossa crença limitante, que criamos limites. Vemos os gigantes, as barreiras, os problemas muito maiores do que eles são e não temos coragem de dar um passo. Quando a Marli foi criar a EBF, nós não tínhamos dinheiro. Eu não discuti com ela onde sairíamos com doces, com pão, com sorvete, com nada para essas crianças. Quando fomos criar a escola, também não tínhamos dinheiro. Eu também não discuti. Deus dá estratégia, a gente arregaça as mangas e entra e vai fazendo. Chegando no Senegal, esse ano agora, em 1º de novembro, nós descemos ali. De repente chegou um grupo de romenos, dizendo, nós queremos construir uma escola aqui para vocês. Estão fazendo uma escola, o povo vai mostrar depois para você, uma escola para mais de 250 crianças. Já temos 225, mais 250. Vamos para praticamente 500 crianças ali sendo atendidas. Não é uma bênção de Deus? O que a gente precisa é justamente dar um passo. Alguns anos atrás, eu comprei diversos terrenos bem grandes lá. E esse terreno, especialmente, eu queria muito comprar esse terreno, mas eu não tinha dinheiro. E eu orei dizendo, Senhor, eu queria comprar esse terreno, porque esse terreno vai ser útil de alguma forma para a gente. É o terreno mais bem localizado que existe, 22 mil metros quadrados, e a PMT agora está nesse projeto Abadias, e aqui a gente precisava dele. Falei, mas Senhor, nós não temos dinheiro, então se o Senhor quer que eu compre, manda o proprietário vir aqui e falar comigo assim, você pode pagar 200 mil francos CFA cada mês, e o terreno é seu. E eu fiquei esperando, orei de manhã. Quando foi de tarde, chegou um senhor numa mobilete, e falou, José, eu vim aqui porque eu quero te vender esse terreno. Eu falei, Monsieur Mbaye, eu não tenho dinheiro para comprar esse terreno. Ele falou, você me paga 200 mil francos CFA cada mês. Do jeito que eu orei, Deus respondeu. E nós compramos esse terreno e agora está sendo construída aquela escola. Em setembro, o povo está voltando para o Senegal agora, no mês de agosto, depois da conferência, com a sua família. E em setembro vai vir outro grupo de romenos para bater a laje e construir o segundo piso. É Deus fazendo. Isso tira qualquer glória nossa, porque Ele faz. Qual é o seu projeto? Você que é missionário. O que você tem feito? Você tem se acovardado, desistido? Muitos têm, infelizmente, tendo que passar o pires num clamor muito grande para fazer a obra missionária. Eu quero te desafiar a dobrar mais o joelho e depender mais. Dizer, Deus, eu quero fazer. E Ele vai te usar, Ele vai mandar os meios, Ele sempre manda. Muitas vezes nós estamos assim, encurralados como missionários. Mas Deus vem nos dar a saída. Muitas vezes nós estamos encurralados como igreja do Senhor também. Eu vou acelerar, tá, Letícia? Situações do dia a dia, finanças pessoais, finanças de projetos, problemas na equipe de trabalho, projetos sem recursos. Antes eu ficava meio invocado, porque Mateus 28, a parte B do versículo diz, e eis que estou convosco até o fim dos séculos. E eu olhava para ele e dizia, tu estás conosco e nos deixas passar por todas essas privações, provações, dificuldades. A gente quer fazer a obra do Senhor, não tem recurso para nada. E ele repetia, eu estou convosco. Ele não prometeu vida fácil, não prometeu que ele ia mandar todos os recursos para você fazer o projeto na hora que você queria, como você queria. Ele não prometeu que Ele iria te livrar das aflições, dos problemas. Nesse tempo que eu estive doente, eu estive muitas vezes falando com Ele, você está aqui do meu lado, você falou que estaria comigo até o fim. Não custa nada você estender a mãozinha e tocar em mim, me livrar dessa situação, ou me levar logo para a glória, me livrar desse sofrimento. Ele não prometeu, Ele falou, nesse mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele prometeu estar do nosso lado e nos dar graça para vencer e para avançar. Eu não sei como você está passando a sua vida missionária. A igreja do Senhor, desde o início, ela foi perseguida, ela foi intimidada, desencorajada, ela foi praticamente
persuadida a desistir. Se você ler o livro de Hebreus, capítulo 11, você vê o que eles fizeram com essa igreja. Na história de Diocleciano, um homem que perseguiu a igreja, chamada a Grande Perseguição, praticamente para destruir e acabar com ela. Uma igreja sem recursos, sem meios e sendo perseguida. Mas quem criou esta igreja foi Jesus. Ele é o criador da igreja. E ele só criou a igreja para cumprir a missão dele. E ele mandou o Espírito Santo, encheu essa igreja e falou: ide, indo, fazei discípulos de todas as nações. Uma igreja sem recursos, uma igreja com pessoas fracas, pessoas simples, mas ele deu essa autoridade e falou: indo, fazei discípulos de todas as nações, e ele envia essa igreja. Eu quero dizer que nenhuma instituição terrena simplesmente poderia ter chegado nos dias de hoje, 2020, 2019, 2020, se não fosse criada por ele. Essa igreja, no meio da perseguição, no meio da escassez, no meio do sofrimento, ela foi avante. Se você ler a história de Paulo em 2 Coríntios 11, você vai entender também o quanto que ele sofreu para levar esse evangelho. E ele foi além, muito além. Quando você lê o livro Catacumbas de Roma, ou Jesus Freak, você vai entender o quanto que o povo de Deus, até no dia de hoje, sofre. Quando você chega na África, você vê Boko Haram, Estado Islâmico e outras seitas e outros grupos de terroristas perseguindo a igreja, sequestrando crentes, matando, perseguindo. Se diz, a igreja não vai subsistir, ela não vai em frente, mas essa igreja nada pode parar ela. Se você investe finanças, Paulo começou a tocar nisso no domingo à noite, na igreja, ela vai avançar muito. Se você não investir nada na igreja, ela vai avançar do mesmo jeito, ela foi criada por Jesus. Tem pessoas dispostas a pagar um preço e ir além das possibilidades. Eu tenho visto crentes na África, fazendo coisas que talvez eu só faria se eu tivesse muita grana, e eles estão lá fazendo, servindo ao Senhor, independente de ter dinheiro. Eu conheci uma mulher, já citei ela aqui, que ela com as mãos calejadas, quebrando pedras, de tanto que ela tinha calos, ela tinha calos nas mãos, de tanto que ela quebrava pedras. E essa mulher foi uma grande evangelista e levou o reino do Senhor em diversas aldeias islâmicas, com toda dificuldade, com seus chinelinhos de dedo surrado, ela estava andando e levando o evangelho de Jesus Cristo. Nada vai impedir esta igreja de avançar. Foi uma missão dada à igreja de Cristo. Ela é intransferível. A igreja pode criar o que for. É uma missão dada à igreja, dada a mim e dada a você. E nós podemos ir além das possibilidades. Nas situações sem saídas, nas situações do dia a dia, a exemplo da igreja primitiva, nós podemos ir muito mais além. Então, pare de chorar, pare de clamar, e marche. Você tem do seu lado o Senhor dos Senhores. Amém? Feche seus olhos agora. Pai, nós bendizemos o Teu nome, porque Tu és bom em todo o tempo. Obrigado porque o Senhor tem chamado pessoas aqui para fazer a Tua obra. Ajude a Tua igreja a continuar dando passos e avançando, sem medo. Avançando sabendo que tem do seu lado o Senhor dos Senhores, o Criador do universo, o Criador da missão, o Criador da igreja. Nos ajude a crer e avançar muito mais, porque temos esse Criador da missão do nosso lado. Obrigado pela missão confiada a todos nós. Nos ajude, Deus, a executá-la, com fé, com simplicidade, lá na nossa casa, na nossa rua, no nosso local de trabalho, na nossa escola. Nos ajude a fazer diferença. Nos ajude a ir além das possibilidades. Não nos deixe ser limitados, não nos deixe criar crenças limitantes, mas nos ajude a avançar no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.